Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor da Consultora Alpine e hoje nós estamos iniciando uma série de podcasts que vão falar sobre construção civil. E nesses temas nós vamos englobar tudo e começando por baixo agora nós vamos fazer a parte do financiamento, que seria a entrada aí para construir seu imóvel quem não tem a renda já completa para executar esse imóvel. Então esse podcast vai ser direcionado tanto para engenheiros quanto também para o cliente que quer construir a casa e tem a dúvida, né, de como que ele vai financiar, o que ele pode ou não fazer, se ele precisa ter 100%, quanto da renda ele precisa ter, enfim. Todas essas questões a gente vai sanar e você que é engenheiro vai poder se informar para poder passar melhor para o seu cliente. Bom, para isso, hoje eu trouxe um cara especial que entende muito desse assunto, que ele é tanto corretor quanto também correspondente imobiliário. Ele é o Douglas da Prime Imóveis. Douglas, se apresenta aí, cara. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, que é o Douglas da Prime Imóveis. Nós temos a imobiliária e somos correspondente bancário da Caixa. E obrigado, Vitor, pelo convite aí. É um prazer estar aqui com você, tá? E esclarecendo todas essas dúvidas, né? Que para muitos que nos procuram, né? Para nós é um pouco mais fácil, né? Que a gente faz isso no dia a dia, né? Mas no geral o pessoal tem muitas dúvidas sobre o financiamento, quanto da renda pode comprometer, qual a porcentagem que o banco financia de fato. Então nós estamos aqui hoje para te orientar aí da melhor forma possível. Bom pessoal, então acredito que nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Diariamente surgem novas dúvidas, né? E a gente tinha era uma forma que a gente trabalhava, que era com a PFUI, e agora mudou, é a PCI. Nós acreditamos que vai facilitar isso, né? Tudo indica que sim, né, Vitor? E vamos ver como vai funcionar agora questões dos engenheiros, se vão continuar, agora diminuiu a ida deles, né? É verdade. E isso a gente vai ver também se vai melhorar. Bom, basicamente, vou começar pela primeira pergunta. Vamos lá. E aí a gente vai seguindo aqui. O pessoal mandou. Qual é a renda que eu preciso ter para financiar? Hoje sempre, né? Você pode comprometer até 30% da sua renda bruta, tá? Para qualquer tipo de financiamento, seja para imóvel novo, usado ou mesmo para construção, tá? Então, a pergunta é assim, não é o que você precisa ter de renda, é com a sua renda o que você pode estar financiando de fato, tá? Sim. Então, existem algumas análises do tipo de renda que você está comprovando, né? Se é um empresário, fica um pouco mais fácil para você que é empresário, que é limitada, ou é ME, ou qualquer uma outra tipo de atividade que não seja MEI, PJ. Que a MEI, qualquer tipo de PJ, só a MEI que é mais complicadinha para comprovação de renda, tá? A MEI você pode estar apurando só um salário mínimo, que é pouco, dentro das regras aí do governo que você pode recolher por mês. Eu acho até um absurdo, tá, gente? Eu posso falar aqui claramente, estamos entre amigos, né? Sim. A pessoa pode ter um rendimento maior, mas para a Caixa ela só apura um salário mínimo. É pouco, né? Sim. Ou a forma da MEI seria a distribuição de lucro, né? Você tem o direito de você fazer isso no imposto de renda no ano e você pode estar usando também. Isso. Então, quando o cliente pergunta o quanto que eu posso financiar com a minha renda, essa seria a pergunta mais cabível, entendeu? Sim. Dentro disso. O empresário, ele tem a facilidade, voltando agora nele, nos outros CNPJ, porque ele tem um prolabore, ele tem aquele fluxo de caixa mensal ali de notas que ele tirou, que permite ele tirar um prolabore dentro daquele mês um pouco maior mesmo em vista do que está declarado de fato, né? Então, para empresário é um pouco melhor essa questão da comprovação de renda. Já o assalariado é realmente os 30% em cima da renda bruta dele. Não tem muito o que fazer. Se a pessoa ganha 10 mil reais, somando o cônjuge e ele, vai ser 3 mil reais que ele vai poder comprometer dessa renda para qualquer tipo de financiamento sempre. E deixa eu te perguntar, Douglas, a divisão de lucros ela entra ou só o prolabore mesmo? Uma pergunta muito legal que ninguém sabe, tá? No geral.
pode entrar a distribuição de lucro, tá? Então, por isso que é muito importante você estar bem assessorado com um escritório de contabilidade por conta disso. Muitos casos que nós pegamos de clientes, o contador acaba passando despercebido e não faz a distribuição de lucro. Entendeu? Isso é legal porque você acaba por divisão de lucros, não precisa pagar imposto de renda em cima disso, né? Exatamente. Bacana. Enquanto você tirou o Prolabore, você paga imposto de renda, você paga INSS sobre ele. Tendo a distribuição de lucro, mesmo que ela não é 100% apurada para aquele determinado financiamento, se ela for 50% da renda que você precisa, você só precisa fazer mais 50% de Prolabore, porque você pode usar ela mais o Prolabore. Correto. Então é bem legal isso, né? Isso eu nem sabia. Eu resolvi perguntar, mas eu nem sabia. É excelente isso. É excelente. E só para a gente deixar claro, quando a pessoa é jurídica, ela precisa de apenas uma comprovação de 1 mês, né? Exatamente. E quando ela é pessoa física, CLT, ela precisa comprovar 3 meses. Não, também é 1 mês, Vitor. Também é 1 mês? Também é 1 mês. Legal. Você que é CLT, é o último comprovante de rendimento sempre. Tanto Prolabore quanto para CLT, é sempre 1 mês só de comprovação. Então bacana. Tá? Então beleza, vamos para a próxima pergunta. Acho que ficou bem claro essa parte. Legal. Como funciona o cronograma de liberação das etapas e se existe antecipação de valores? Legal. Essa é uma pergunta muito interessante para você se programar o tempo certo de obra para você. Aí a Alpine está aqui para isso, né? Sim, você precisa com certeza contactar eles, porque tudo depende de acordo com a metragem da casa. A realidade é essa. Eles vão fazer o estudo até do solo, né, Vitor? Se o terreno é muito caído, se o terreno é aclive. Então tudo parte da base da casa para o prazo dela ser concluído, né? Após esse estudo que a Alpine ou a construtora que vai estar auxiliando vocês passarem para vocês, é exatamente esse prazo que esse profissional super importante vai te dar, que você vai fazer a PCI, que é o cronograma físico e financeiro da obra, tá? Que lá vai estar discriminado etapa por etapa, desde a fundação, muro de arrimo, aterro, tudo, até limpeza do solo vai estar discriminado lá. E questão do adiantamento, hoje a Caixa evoluiu. Eu falo para os meus clientes, até a gente tem 7 anos aí, carro imobiliário com correspondente bancário, de 1 ano para cá no máximo, começou a flexibilizar isso que eu vou falar para vocês. Hoje a Caixa adianta até 20%, somando as 2 primeiras etapas, para o cliente aportar na obra, tá? Isso não existia. Antigamente era no peito a primeira etapa e aí 30 dias depois você recebia. Então isso tem ajudado muito nossos clientes. Com certeza. E lembrando que é exatamente isso que você falou. Ela adianta as 2 primeiras parcelas até Exato. No máximo 20%. No máximo 20%. Então se você colocar que as 2 primeiras etapas ela foi de 23%, vão ser pagos 20%. Exato. Lembrando que não pode deixar menos. Se deixar menos, as 2 primeiras etapas totalizando 18%, aí vai receber 18%, né? Vai receber 18%, exatamente. Tem uma questão da Caixa que ela diz que paga 5% por documentos, mas ainda precisa de uns ajustes, né? Precisa de uns ajustes, exatamente. Nesses 7 anos, estava falando isso com o Vitor antes de nós começarmos, né? Nós nunca conseguimos fazer, infelizmente, tá? Vamos atrás da informação, se isso realmente é possível, com certeza nós vamos estar oferecendo isso para os clientes também, tá? Mas em 7 anos nós nunca fizemos, Vitor. Bacana. Tá? Sobre o cronograma, então, antes nós colocávamos uma maior quantidade de meses. Então, geralmente Correto. a gente colocava 20, porque o engenheiro ia lá e se tivesse executado 3, 4 etapas, ele pagava as 3, 4 etapas. Exato. Agora mudou um pouco, está mais rigoroso e a casa tem que seguir exatamente o cronograma e eu acho que eles estão pagando a etapa se tiver com até 95% concluída. Então, se tiver 90% concluída a etapa, pelo menos nas últimas experiências nossas, eles não estão pagando. Está tendo que ser bem clicado aí o cronograma da sua obra. Exato. Isso é um ponto muito interessante que o Vitor falou.
prazo, né? Tem o que? 5, 6 meses que mudou, né, Vitor? Isso. De PFUI para PCI, né? Então, até nós mesmo, que estamos em treinamento constante na Caixa, as informações na vivência, tá? Para vocês terem uma ideia, nós fizemos o treinamento na mudança e o que o cara do treinamento, que é especialista de Bauru, veio, ele falou assim, isso aqui vai ser excelente, porque vai pagar o que está lá, independente se executou ou não. Aí eu olhei para minha esposa, Verônica, que ela trabalha comigo, né? Ela que é a parte documental mesmo, ela que faz tudo. Não pôde estar aqui presente, mas está aqui no coração, né? Sim. E, eu falei assim, como vai funcionar isso? Se o cara não executou, vai pagar? E a gente já vê que não é assim. Você vai fazer o laudo fotográfico, que é a PLS, e vai mandar assinado pelo responsável técnico, né, da obra, e vai mandar para a gerente vai liberar esse valor. Mas tem que estar de acordo com a medição, como o Vitor falou. Se tiver muito atrasado, não vai pagar. Então, ou seja, não é do jeito que eles deram o treinamento. Tá? Sim. Segundo eles, iria pagar de qualquer forma. Mas a gente está vendo que na prática não está sendo assim. Tá. Pode ser que até as visitas que o engenheiro não fizer, que é aquelas que nós mesmos temos que fazer e mandar a PLS para eles, pode ser que eles paguem, né? Agora, as que eles fizerem, pelo visto, não vão ser pagos o que tá no cronograma, não. Então, é isso que é na vivência, né? Os primeiros casos estão surgindo agora, né? Isso. Então, vamos ver como que os clientes vão se portar diante a isso e os engenheiros, né? Só para atualizar para vocês, pessoal. Então, basicamente, o que acontecia antes? O engenheiro ia todos os meses. Exato. E hoje, na verdade, são 2 meses que o engenheiro na verdade, o engenheiro só vai com 30. Ele vai para aprovar o PCI, Isso. Ele vai 4 vezes na obra. Aí com 30%, depois com 85% executado e depois quando a casa está pronta. Então ele vai 4 vezes na obra. Então, independente do cronograma, ele vai 4 vezes na obra. E o restante das medições são realizadas por nós na obra. No caso, isso eu estou falando, é um serviço que a Alpine oferece. Então nós fazemos a PLS, fazemos a medição, fotografamos no modelo da caixa, mandamos para eles e eles fazem a liberação do dinheiro. Tinha mais é a próxima pergunta. Tem mais alguma coisa sobre isso, Douglas? Não, acho que é isso mesmo, né? Um dado importante, né, sobre as medições, só frisando, né, já que você perguntou, antigamente era R$400 todo mês que você gastava com a taxa de engenheiro, né, para ele estar indo na obra. Hoje você não paga mais essa taxa, né, como o Vitão aí mesmo falou, né? Hoje eles oferecem esse trabalho, né, que é de suma importância, porque depende totalmente desse laudo, que é a PLS, para a liberação das etapas aí, né? Bacana, é isso mesmo. Então agora consegue economizar com a visita do engenheiro. R$400, exatamente. Bom, pessoal, aqui tem uma pergunta que eu não vou deixar o Douglas responder não, eu vou responder essa. Eles estão perguntando se o orçamento da Caixa funciona. Então, basicamente, como que funciona o orçamento da Caixa? Quando nós vamos preencher a PCI, a Caixa ela dá para a gente todos os itens do orçamento, então são mais ou menos 15 itens, né? E dentro desses 15 itens que estão divididos em infraestrutura, superestrutura, enfim, todas as etapas da obra, ela tem o mínimo que ela paga referente a essa etapa e o máximo que ela paga. Isso percentual ao valor que você financiou. Então, o orçamento, às vezes, ele não vai ser fiel ao que é exatamente na obra. Porque, por exemplo, eu vou citar uma obra de um cliente nosso. A parte estrutural dele era extremamente complexa e saía fora de todos os parâmetros. E eu não consegui jogar o valor real estrutural dentro da PCI, na época era PFUI. Mandei os projetos para a Caixa, quando eles viram aquele valor, né, falaram, nossa, está muito fora, solicitaram os projetos, mandei os projetos, solicitaram um orçamento de aço de 3 empresas diferentes, mandei as cotações. No final eu tive que me adequar aos parâmetros da Caixa. Exato. Então, assim, o orçamento, ele funciona? Funciona em partes, mas se você tiver algumas particularidades, ele vai acabar ficando de fora e talvez você tenha que adiantar um pouco de dinheiro do seu bolso, mas depois o valor total do financiamento vai ser pago
Exatamente. O que o Vitor quis dizer é exatamente isso. Se você tem essas particularidades a mais, que já sabe que vai gastar, por isso que a mão de obra de uma construtora igual ao Alpine é essencial por causa disso, porque eles te entregam um resultado, certo? Então você se prepara para aquilo. Por exemplo, nem assinou o contrato, o Vitor já sabia quanto que ia gastar. Então é de suma importância, você tem um norte ali para seguir e você já sabe que no parâmetro da caixa não vai passar. Então você vai ter que aportar naquele momento, mas depois você é ressarcido. Com certeza, é exatamente isso. Bom, vamos para a próxima pergunta então. Qual é a melhor forma de dividir as etapas de obra? Isso aí não tem receita, né? Não tem receita. Gente, isso aí, eu volto a jogar a peteca pro Vitor de novo. Por quê? Eu costumo falar para meus clientes assim, gente, é o batidão da obra. Tô mentindo, Vitor? Não. Limpeza do terreno, fundação, análise do solo, aí depois embasamento. É o normal, não tem como. Então, a experiência de uma construtora igual a deles que vai ditar mesmo aí o PCI, né? E por que é fundamental você ter uma mão de obra boa? Porque a mão de obra, gente, sempre vai ser o gargalo de qualquer obra. Quando você encontra uma pessoa desiludida com a obra, pode ter certeza, ela foi na mais barata e está tomando tinta. Mas ela está tomando tinta porque ela foi mal orientada. Entendeu? Então é por isso que muita gente fala assim, nunca mais construo na minha vida. Mas por quê? Tá mal orientado, infelizmente, né? E não, nem só a divisão também da PCI vai fazer com que você tenha um resultado melhor em relação ao financiamento da Caixa. Exato. Agora facilitou muito mais, porque antigamente, como era a PIFUI, você tinha que dizer exatamente o que você estava fazendo. Exato. Agora com a PCI não mais, você tem que evoluir uma porcentagem geral da obra, independente se você vai estar fazendo a piscina ou se você vai estar fazendo o reboco da obra. Você tem que evoluir uma porcentagem de obra. Exatamente. Né? É lógico que essa porcentagem ela é financeira, ou seja, o que significa? Que às vezes você fazer o serviço do reboco não te gera uma porcentagem tão grande quanto você passar fio na obra, por exemplo. Exato, que está valendo ouro, né? Porque o valor monetário é maior. É maior. Então ele representa uma porcentagem de obra maior. Exato. Então, essas coisas que a gente tem que ir dosando, né? E às vezes acontece, às vezes tem cliente que faz com o dinheiro contado, mesmo a gente pedindo sempre para que o cliente tenha uma reserva financeira, né? Para ele poder trabalhar, até porque tem muitos materiais que eles são comprados no início da obra e você vai utilizar no final. Hoje a média de piso para você ter, tem gente que pede 180 dias para entrega. Exato. 180 dias para entrega, você tem que comprar o piso lá atrás. Esquadria, tem que colocar os contramarcos quando está rebocando. E aí você vai utilizar ela na entrega da obra. Na entrega, no final. Então, é por isso que precisa ter esse capital para ir flexibilizando essas compras. Exatamente. Mas não tem uma receita de bolo para fazer a divisão. Tem que analisar a obra, ver as dificuldades e cada obra é uma obra. Exatamente, concordo plenamente com o Vitor. Essa é a realidade. E se você tiver uma equipe diária ali para fazer essa parte da gestão, consegue ver onde que se atacar aqui vai receber mais, se atacar lá vai receber menos. Então isso a gente consegue monitorar também. Uhum. Bom, quinta pergunta. Como funciona o processo de medição? E o engenheiro da Caixa fará a medição de todas as etapas? A gente já respondeu. Verdade. Parte disso, né? Parte disso, o engenheiro vai com 30, 80. E, na verdade, para provar o PCI, aí com 30, com 80 e depois quando a casa está pronta. Tá? Então são 4 medições aí que você vai estar tendo que pagar esses R$400, que é a visita do engenheiro da Caixa. O resto é a construtora que é responsável técnico pela execução da obra, geralmente. Exatamente. Vai fazer a sua PCI.
Exatamente. Sua PLS, desculpa. PLS, exatamente. De acordo com a nova PCI, não haverá visita do engenheiro para fazer a medição física em alguns meses. Nesses meses não tem visita, haverá taxa de pagamento do engenheiro? Não haverá. Não haverá. A não ser que você contrate alguém que cobre a parte esse serviço, Exato. Que é um trabalho, a pessoa tem que ir até a obra fazer o levantamento do que foi executado, e dependendo do caso, você vai ter que contratar alguém por fora se você não tiver alguém fazendo essa gestão para você. Isso é um dado que o Vitor falou agora, é a realidade, tá? Como o engenheiro não vai da Caixa, resumindo, né? A Caixa eliminou um serviço dela e um custo dela e repassou para o arquiteto ou para o engenheiro ou para a construtora, que é o caso do Vitor, que é ele que está fazendo isso. Mas se a pessoa está fazendo sem a orientação de uma construtora igual ao Alpine, igual ao Vitor, aí tem que pagar um terceiro, ou seja, fica a cargo e responsabilidade do cliente estar pagando esse profissional para fazer essa visita, tá? Então, ou seja, eliminou um custo, mas se você não tiver uma empresa especializada, você vai ter o custo do mesmo jeito. Correto, exatamente isso. Agora uma pergunta que tem uma resposta um pouco complexa, e eu acho que a gente pode abranger algumas outras coisas, Tá. Que é: quanto eu vou pagar de parcela de financiamento durante a fase de construção? Legal. Essa é uma pergunta bacana. É assim, e hoje chama taxa obra, tá? A taxa obra, ela é o juros contratado, tá? Hoje está em média 7,80 ao ano, dividido por 12, esse 7,80 por 12. Então, ela é esse percentual dos juros contratado ali do financiamento sobre o valor liberado, tá? Vamos fazer uma conta a grosso modo. Se você pegou 100 mil ali na primeira etapa, né? Os 20% de adiantamento foi 100 mil, né? Foi 100 mil, exatamente. Desde o primeiro mês, você vai pagar os juros proporcional a esses 100 mil, que é a taxa obra, tá? Então, vamos supor, 100 mil nesses juros na tabela price, vai dar uns R$600 aí de parcela, aproximadamente. No segundo mês, aí já é terceiro, né, que adiantou os 20%, no terceiro mês vai ter outro recebimento, vamos supor que mais 50 mil. Então, totalizou 150 mil. Então, é juros proporcional a 150 mil. Lembrando que no segundo mês pagou 600 também, que você recebeu 100 mil, pagou no primeiro mês os juros, no segundo mês era o adiantamento de 20% que representa 2 meses, pagou 600 de novo. Exatamente, é exatamente isso. Então, todos os meses você vai pagar os juros referente ao quanto a Caixa te emprestou. Então, se ela te emprestou 100, você vai pagar sobre 100. Exatamente. Se ela te emprestou 200, você vai pagar sobre 200. Exatamente. Aí, uma linha de crédito que tem sido muito usado, e eu como corretor, tá, gente, e correspondente, tenho usado bastante, é a aquisição de terreno e obra, tá? Nessa linha de crédito que pouquíssimas pessoas sabem, e quando você fala como de fato funciona, a pessoa fica maravilhada. O que eu tenho vendido de lotes nessa linha de crédito graças a Deus, tem ido muito bem. Por quê? A pessoa, com em torno de 10% do orçamento total, somando terreno e obra, ela consegue estar fazendo a casa dela, tá? Em torno de 10%. Douglas, o que você quer dizer com isso? Vou falar a realidade. Uma casa num condomínio bacana hoje, aqui em Marília, que você vai gastar em torno aí de 800 mil para você fazer a casa completa, você precisa ter aí em torno de 80 mil reais para você fazer essa casa. 80, 100 mil seria o ideal, ter um fluxo de caixa, né, Vitor? Correto. Entendeu? Por quê? O restante você consegue estar financiando, entendeu? Tá? Douglas, mas a Caixa financia 100%? Que é uma das perguntas, né? Não, ela não financia 100%. Mas hoje, com a experiência que a gente tem, dá para a gente fazer alguns jogos de número, tá? Que te possibilita financiar quase tudo isso. Por isso que eu falo que em torno de 10% você tendo esse capital, você consegue fazer uma casa de R$1 milhão aproximadamente. Por quê?
Analisa da seguinte forma: você continua trabalhando, você continua faturando, seja CLT, seja empresário. Então, se você tem 10%, a Caixa financia 80%. Então, você tem 90%. Vai faltar 10%. Esses 10% é foco. Você tem aí o prazo da obra para aportar na própria casa, entendeu? Então, uma dica que nós damos: em torno de 10% você consegue estar fazendo aquisição de terreno e obra e fazendo a sua casa. No caso de terreno próprio, tá? Aí o terreno entra como entrada. Então, nesse caso, sim, gente, a Caixa financia 100% da obra. Mas porque o terreno já é seu e ele entra como entrada. Para a gente ir amarrando as conversas, esse juros que a gente vai pagar de taxa obra, ele amortiza lá no final? Não amortiza. Então esse juros você está pagando para que quando você terminar a sua obra, se você financiou 800 mil, a sua dívida com a Caixa no dia que você terminar a obra é de 800 mil reais. Exatamente. Por isso que o gargalo também de qualquer obra é o prazo de execução dela. Porque nesse caso que você está financiando, quanto mais tempo você fica com essa obra em aberto, pior é, tá? Porque você está perdendo dinheiro, tá? Porque você precisa entrar com o término de obra, que é a BITSE, INSS e a verbação no cartório. Entregou a matrícula na mão da gerente que está tomando conta ali do seu financiamento, ela vai entrar com término de obra a partir daquele momento. Aí o engenheiro vai até o imóvel apurar se está finalizado. 30 dias depois você está pagando a primeira parcela, de fato, que é onde vai começar a amortizar no saldo devedor. Sim. Então, beleza, pessoal, vocês vão pagar essa porcentagem, que são os juros, que é a taxa obra, vão pagar todos os meses, referente ao que a Caixa emprestar. E sim, ela financia 100%, no caso, quando você tem o terreno próprio. Exato. E quando não, quando você não tem, você quer fazer a aquisição do terreno e da construção, ela financia 80%. Porém, a gente consegue fazer algumas jogadas de números. Exato. E isso reduz bastante, né? Exatamente. Então vamos lá. Próxima é de acordo com a PCI. Não, já passamos isso aqui. Douglas, só para a gente ilustrar. Hoje nós estamos com uma taxa de mais ou menos 7,80 ao ano. Isso. Ao ano, 7,80. Eu posso falar que eu estou muito tempo no mercado imobiliário. Já teve taxa mais baixa até esses dias, né? Mas a Selic teve uma retomada forte e está 7,80. Mas nunca teve taxa tão baixa, gente. Só para vocês terem uma ideia. Há 7 anos atrás, chegou a ter, era 13,5% ao ano. Ou seja, hoje está praticamente metade do que era há 7 anos atrás. Tá? Então é uma diferença muito grande. E se você conseguir fazer uma conta rápida de cabeça, se for um financiamento de 800 mil reais com terreno e construção, então eu quero fazer terreno e construção e gastar mais ou menos 800 mil, quanto que vai ser mais ou menos o valor da minha parcela? Tá, é assim, você quer pegar os 800, certo, Vitor? Os 800 na mão. Tá. Os 800 na mão. Vai pagar em torno aí Desculpa, vamos colocar aqui que eu paguei 200 de terreno e vou gastar 600 na obra. Tá? 600 na obra. Tá. Então mas vai ser terreno e construção, eu vou gastar 800 total. Total, tá. Você vai pagar. Existe a tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, onde todo mês a parcela vai caindo um pouco. Ela começa maior e vai caindo, certo? Vai terminar lá com o valor Y. E existe a price, que é fixa, tá? Ambas é a mesma taxa de juros, os 7,80, e é corrigidos pela TR. Então, os juros nas duas é o mesmo. A única diferença é que uma cai e a outra não. Porém, a SAC é maior do que a price, que a price dilui mais, certo? E é assim, hoje na SAC vai ficar em torno aí de quase 8 mil reais a parcela. Uns 7.600, 7.800 aproximadamente, tá? A grosso modo. E vai terminar? Vai terminar aí com uns 1.500 essa parcela no período de 35 anos, tá? Ela é 35 anos. E 420 meses.
Já na Price é somente 30 anos e essa parcela cai drasticamente, tá? Que é uma tabela que todo mundo tem feito e eu vou explicar o porquê. Na Price vai ficar em torno de 6, 6,5 no máximo. Então nós estamos falando aqui de quase R$2.000 por mês a menos na parcela da Price, entendeu? Então é uma diferença muito grande. Douglas, por que você acha que hoje a Price vale a pena? Há 2 anos atrás, eu confesso para vocês que nós não tínhamos essa informação. Então, todo mundo fazia na saque, tá? Por quê? A saque é melhor, começa maior e vai decrescendo. Você tem aquele medo de não saber se você vai ter a mesma vida financeira que você tem hoje, né? Exatamente. Mas o que acontece? Esse público específico de linha de crédito que tem uma condição que consegue guardar dinheiro de fato e amortizar pelo menos uma vez por ano, aí eu vou contar a história de fato para vocês entenderem onde eu quero chegar. Há 2 anos atrás veio um cara de Brasília fazer um treinamento para nós, né? E ele falou assim: gente, vocês sabem a diferença da saque da Price e prazo de liquidação de contrato? Todo mundo falou: não, todo mundo faz na saque e pronto, acabou. Ele falou assim: mas a Price vale a pena. Aí ele falou assim: hoje o mutuário liquida essa dívida em torno de 10 a 12 anos de contrato, certo? E dá uma média, né? A média. A média que o pessoal vai fazendo aporte. Aporte, tem FGTS, vai lá e quita, né? Então a Price, para quem tem um objetivo claro de liquidar o contrato até 10, 12 anos, ela vale muito a pena. Pensa você, dá R$2.000 a menos na parcela por mês. Economizar esses R$2.000 durante 10 anos. Então, a grosso modo, R$2.000 vezes 12 vezes 10 anos, entendeu? Então dá uma diferença muito grande, tá? Então ele falou assim: na Price vale a pena para quem quer liquidar até 10, 12 anos, tá? Na saque, não, eu não tenho perspectiva nenhum de liquidar esse contrato nesse intervalo de tempo, não tenho condições, beleza, faz na saque que ela é melhor, tá? Mas de valor de parcela, de uma para outra dá isso. Por que ninguém gosta da Price? Isso eu tenho falado muito com meus clientes. O que acontece? Muita gente compra alguns determinados empreendimentos, né, que existe os juros já na parcela e mais a correção do IGPM. Hoje o IGPM está nas alturas. Que agora estão mudando para o IPCA, né? Exatamente, Vitor. Migraram para o IPCA. Mas beleza. O que acontece? É tabela Price? Aí já tem os juros na parcela. E existe um indexador de reajuste que já é o IPCA hoje, que até esses dias era o IGPM. Então, ou seja, gente, não tem milagre. Vai subir a parcela, porque o indexador de reajuste é positivo. Então não tem como. Já está ali nos juros, a parcela nos juros, né? Já está na parcela os juros, perdão, e vai subir porque tem a correção. Já no caso do financiamento habitacional, é juros mais TR. Puxa no Google, TR 2021, 2020, 2019, é zerado. Então o que quer dizer isso? É só os juros que está ali, que é o 7,80 ao ano. Não existe a correção. Então por isso que o pessoal tinha medo, Vitor, da Price, porque achava que era igual a esses financiamentos. Vai subir. Compra um terreno e depois paga 2. Exatamente, mas não é o caso. No caso da Caixa, o indexador de reajuste da parcela é a TR, e a TR tem fechado negativa há um bom tempo, então não vai ter problema com isso. Bacana. Tá? Se você for pagar os 30 anos, no caso da Price, é lógico que você não vai pagar os exatamente 800 mil, no caso, se você financiar esse valor. Você vai pagar em torno de 1.600, quase o dobro, né? Mais ou menos. Mais ou menos o dobro. Porém, se você for fazendo esses aportes, a redução é drástica. É drástica. Uma coisa importante para a gente matar esse assunto. Gente, escuta o que eu estou falando para vocês. Os juros está na parcela, não está no saldo devedor, tá?
Muitas das pessoas que nos procuram, a gente orienta dessa forma que eu estou orientando vocês. Gente, os juros está na parcela. Você só paga juros enquanto você está pagando parcelado. Então, ou seja, você vai liquidar uma conta, a grosso modo aqui. Você financiou 100 mil, certo? Você pagou a primeira, a segunda parcela. Diminuiu esse saldo devedor de 100 mil, caiu para 99 mil, certo? Você vai liquidar lá 49 mil para arredondar para 50 mil. O saldo devedor naquele dia, depois que o boleto der abaixo, vai cair para 50 mil reais. E existe duas formas de você amortizar. Ou no prazo, você amortiza esses 49 mil no prazo, ele vai recalcular e vai trazer a dívida do futuro para o presente, ou seja, você vai eliminar muitos juros, que é o melhor das amortização de fato, e existe você amortizar na prestação, tá? Na prestação também é interessante? Lógico, a prestação está meio alta para mim, eu vou trazer ela para mais baixo, beleza, você vai diminuir nesse momento na prestação, depois você diminui no prazo. Mas em ambas as situações, o saldo devedor cai os 49 mil reais. Bacana. Em ambas as situações. Disso. Verdade, Vitor. Eu achei que caiu uma porcentagem, mas não sabia que era integral. Integral. Que legal. Se você amortizar nessa conta que eu fiz, 49 mil reais no saldo devedor de 99, vai cair tanto na prestação quanto no prazo, vai cair o saldo devedor para 50 mil reais. A diferença é que a prestação vai cair e no outro vai tirar no prazo. Tá? Vai trazer para mais presente o contrato, que é o melhor. E o que o pessoal sempre fala, né? Às vezes tem gente que fala, é melhor viver de aluguel porque você tem esse dinheiro, você pode fazer outras coisas com o dinheiro, enfim. Exato. Bom, se você tem os 800 mil e está aplicado no banco, ok, tudo bem. Aí você tem todo o direito de trabalhar com ele e viver de aluguel. Exato. Agora, se você não tem o dinheiro, é muito melhor você fazer um financiamento e pagar esse valor, ao invés de você estar pagando um aluguel, você está pagando um imóvel que vai ser seu no preço do aluguel, né? Deste imóvel, e que daí faz todo sentido, né? Porque a gente sabe hoje que praticamente o valor da parcela é o valor que você pagaria de um aluguel do imóvel desse padrão, né? Elas quase se equalizam ali. Exatamente. É um dado que muita gente, infelizmente, ainda não tomou conta, né? Que o aluguel é um dinheiro perdido. Ô Douglas, você é corretor, você vende imóvel para investidor, lógico, sempre vai ter o investidor que vai ter seu imóvel comercial ou mesmo residencial. O sonho de qualquer investidor é ter renda passiva e o aluguel é uma renda passiva. E o meu sonho é fazer casa para vender e ter 30, 50, 100 imóveis de aluguel, porque é lindo você receber aquele dinheiro por mês. Mas para quem paga o aluguel é ruim, porque vai para um bolso que não é seu, enquanto o financiamento te permite ter algo que é seu. Você pode quebrar uma parede, você pode reformar, você pode trocar o telhado quantas vezes você quiser, o imóvel é seu. Lembrando que enquanto você não terminar de pagar é da Caixa, então toma cuidado com o que você vai fazer com o imóvel, viu? É verdade, Vitor, você tocou num ponto importante. Mas, desculpa, acabei te cortando, mas assim, se você tem esse dinheiro e o que você faz com esse dinheiro é mais rentável, eu acho que você morar de aluguel. Se você, tem 1 milhão e mexo com gado, eu vou investir meu 1 milhão em gado, que vai me render mais, e eu vou pagar um aluguel, que faz todo sentido. Mas agora, se você não tem 1 milhão e você tem uma renda fixa mensal, essa é a melhor opção, você está pagando algo que vai ser seu e não um aluguel que você está Penso dessa forma também, Vitor. Porque, nós que respiramos isso todo dia, né? A casa que eu moro, eu financiei. Tem 7 meses que eu moro nela. E assim, se fosse para mim juntar o dinheiro, para mim fazer ela, meus filhos iam estar na faculdade e eu não teria juntado. A realidade é essa. Então o banco, o que eu quero dizer com isso? O banco está aí para isso, para te ajudar a realizar algo importante, que é ter sua moradia, o seu lar, entendeu? E, facilitou demais. Eu que estou no ramo há muito tempo, né, facilitou demais o financiamento. Parece um bicho de 7 cabeças para quem não entende, mas para nós que estamos aqui
para te orientar da melhor forma possível, né, Vitor? E fazer o negócio acontecer, pode ter certeza, você procurando a Alpine e a Prime Imóveis, você vai construir e vai morar na sua casa. Tá certíssimo, pessoal. É isso aí. Tem que perder o medo do financiamento, que pode ser uma porta de entrada para um sonho que você nunca imaginou conquistar. Exatamente. Pessoal, mais uma pergunta aqui. A gente está indo para a nossa 8ª. Nós temos 13 perguntas que vão ajudar demais a vocês a se decidirem. Então, a próxima aqui, a gente já falou de relance sobre isso, mas só para salientar rápido, quais são as regras para a utilização do FGTS e se pode incluir o saldo do cônjuge e se pode colocar os dois FGTS aí juntos nessa... Como Legal. Que funciona, Douglas? Pode estar utilizando sim o FGTS, tá? Desde que não tenha nenhum imóvel na cidade, tá? Se você não tem nenhum imóvel na cidade de Marília ou na sua cidade, né? Você pode sim estar utilizando o FGTS tanto na aquisição do terreno e obra quanto só no financiamento da obra em terreno próprio, tá? Você pode estar utilizando. Se você tem mais de um terreno, pouquíssimas pessoas sabem disso. O terreno não é um imóvel residencial de fato, tá? Então a Caixa entende que só ter terra não significa que você não tem imóvel, tá? Para efeito de moradia. Então se você tem 3 terrenos, você também pode estar usando o FGTS para usar e construir em um deles, tá? Você precisa escolher um deles para você estar usando o FGTS, mas pode usar do cônjuge, tudo certinho. Que legal, eu achei que era só para o primeiro imóvel. Não, você fez o imóvel, usou o FGTS nesse momento e aí você vendeu esse imóvel, desfez dele, você pode usar no outro em seguida, entendeu? Legal. Pode estar usando, não Bacana. Tem problema. Bom, a 9ª pergunta é: a construtora me ajuda no preenchimento da PCI e com os documentos técnicos? Bom, vou responder essa aí. Depende da construtora, pessoal. Tem construtoras que vão te ajudar, tem construtoras que vão cobrar a parte, tem construtoras que vão terceirizar esse serviço. E aí depende do funcionamento dela, depende do que ela entende que é o que ela vai te entregar. Então isso fica bem aberto. No caso, nós da Alpine, como nós já fazemos o controle da obra, já acompanhamos o cronograma e tudo mais, nós englobamos isso no nosso serviço porque não nos gera um custo a mais, tá? Então, hoje nós entregamos esse trabalho. É isso, né, Douglas? É isso, meu irmão, você falou tudo. Bom, 10. Quais são as despesas do financiamento? Legal. Hoje, a Caixa Econômica, ela pede para você deixar uma reserva de aproximadamente 4% do valor total aí do imóvel para essas despesas, tá? Essas despesas compõem o quê? Tá? As taxas de financiamento, que é o quê? A taxa de engenharia, que é uma taxa de R$ 3.100. Aí vai ter um seguro que faz parte aí do pacote de relacionamento que você está fechando com a Caixa. Quando é aquisição de terreno e obra, existe a taxa do ITBI, que é da prefeitura, tá? E existe em ambas as situações, tanto aquisição de terreno e obra quanto financiamento em terreno próprio, você precisa registrar o contrato de alienação fiduciária no cartório de registro de imóveis, tá? Quando é terreno próprio, você elimina um dos registros. Eu estou falando já parte do cartório. Não tem o ITBI, porque o terreno já é seu, né? E você só paga para registrar essa alienação fiduciária, tá? Então o custo, quando o terreno próprio, é um pouquinho menor do que quando é aquisição de terreno e obra, porque quando é terreno e obra você tem o custo a mais do ITBI, as taxas de financiamento do banco não mudam, tá? Em ambos é a mesma, mas o que muda na aquisição de terreno e obra é justamente isso, o ITBI que você paga para a prefeitura, e quando você vai registrar o contrato de alienação fiduciária, cobra-se um registro da alienação fiduciária e um registro da compra e venda, tá? Então é onde fica um pouquinho mais caro, mas a orientação nossa
é 4% do valor total do imóvel. Douglas, esse valor dá? Dá, e sobra aí um bom dinheiro desse valor em ambas as situações. A Caixa pede os 4% para sobrar, tá? É só para ter uma margem maior para o proponente, tá? Geralmente, com mais ou menos a metade disso, dá para fazer, né? Mais ou menos isso, Vitor. Exatamente. Bom, próxima pergunta aqui. Qual o valor médio que a Caixa paga por metro quadrado? Tem um valor de acordo com o padrão? Vamos lá. Conforme o Vitor falou um pouco mais no início, a Caixa ela tem um parâmetro, né, uma tabela de padrão de imóvel de fato. O Minha Casa Minha Vida é um padrão, a quantidade de banheiro é um padrão, o tipo de piso, o tipo de pé direito, o tipo de estrutura, se o terreno é aclive, declive, se é plano, né? Então, sim, tudo isso vai de acordo com o tipo de construção e ela vai estar aprovando esse orçamento que é a PCI, né? Então, nesse momento, friso mais uma vez, é importante você ter uma equipe boa para te orientar qual vai ser o custo real aí dessa obra para já passar o PCI para a Caixa e ela aprovar de prontidão. Douglas, quer dizer que já teve caso que não aprovou? Sim, já teve, não tem como. Tem gente que fala que vai... Gente, hoje, no custo que está o metro quadrado, né, Vitor? Tem gente que chega lá e fala assim, você não vai conseguir... Eu mesmo, que a gente também faz algumas coisinhas, né? Entende um pouco de obra. Eu falo assim, você me perdoa, mas eu tenho que falar, você não vai conseguir fazer isso não, mas o meu construtor, meu arquiteto falou que vai. Eu falei, você tem certeza? Não vai dar para você fazer uma casa desse tamanho. Gente, é batata. Tem clientes meu que fez num custo muito baixo um determinado tipo de casa que hoje está sofrendo. Porque poderia ter pego um pouco mais de financiamento, uma margem aí de segurança, tá? Então, mal orientado, infelizmente, tá? Então, quando você está bem orientado, né, Vitor? Você mensura certo. Geralmente nós tentamos ir no limite, assim, que a gente já sabe mais ou menos que consegue aprovar no financiamento, porque a gente sabe que tem custos infinitos a casa. Você vai ter planejado, você tem móveis, você tem cama, mesa e banho, a esposa vai querer trocar os talheres, vai querer trocar os pratos. Então, assim, tem muitos custos. Exato. Então, pegar um pouco a mais no financiamento, colocar um valor folgado, isso é muito melhor. Só que a gente sabe que tem que contestar muita coisa, né? Como a gente já viu, tem engenheiros que às vezes falam, o valor que vai aprovar é R$ 2.500 metro quadrado. Você fala, poxa, mas não dá pra fazer. Não dá. E aí você tem que contestar, tem que explicar quais os motivos, qual é o acabamento da casa. Exatamente. Enfim, então... a gente já passou algumas vezes por isso, né, Douglas? Passamos, Vitor, verdade. E aí você tem que... Porque assim, cada vez vai ser um engenheiro que vai avaliar o valor que você está pedindo e a metragem quadrada e o seu projeto. Exato. E cada engenheiro tem uma cabeça, tem uma realidade e às vezes ele está imerso num mundo que não condiz com o financiamento que você está fazendo. E a gente tem pleiteando, exatamente. E a gente tem que explicar item por item, detalhe por detalhe, até ele entender e aprovar. Mas tem casos que a gente sabe que não deram certo. Mas, enfim, nós temos que tentar, né? Sempre. Na realidade, cada caso é um caso, lógico, é fato. No geral, graças a Deus, todos dão certo. Mas é como o Vitor falou, alguns casos você tem que readequar para o cara pegar e aprovar. Mas desde o início, já avisa o cliente, fala assim, não aprovou nesse custo, porque aí eu já estou falando agora de custo muito alto. Existe o cliente, né, Vitor, que ele fica iludido, que ele vai gastar muito menos do que nós estamos falando para ele, e existe o cliente também que ele quer jogar um custo muito alto do metro quadrado, também não vai aprovar. Assim como muito baixo não aprova, o muito alto também não. Então tem um equilíbrio de acordo ali com o tipo de obra, o tipo de casa que vai fazer.
Com certeza. Por isso que a gente está aí para orientar o pessoal, né? Volta a falar que a orientação correta é o gargalo. O gargalo é a execução, é ter um orçamento fidedigno, prazo, essas coisas aí que não tira o sono, né, Vitor? Com certeza. Bom, e se eu executar mais do que a porcentagem da minha etapa no mês, eu recebo esse adicional? E se eu executar a menos da etapa no mês, como ficaria a medição? Bom, a gente já falou sobre isso. Então, se antes a Caixa pagava o quanto tivesse executado. Se tivesse executado 6 etapas, ela pagava. Agora eu acho que no máximo 2, né? Você pode avançar só uma etapa à frente da que você está. Eu acho que se avançar 3, ela já não está pagando. Já não está pagando, exatamente. E tem que ser 95% da etapa. Então, se executou uma completa e a outra 50%, essa outra de 50% não vai receber. Não sei se eles vão alterar isso, mas é como está funcionando agora. Antes não. Antes, se você fizesse 5, 6 etapas, a Caixa pagava, tá? Tanto é que quando veio essa alteração de PIFUI para PCI, existe muitos contratos que já estavam andando, né, Vitor, conosco mesmo, né, que era num método antigo. E qual que era a orientação primordial no método antigo? Quanto tempo leva a sua casa? 12 meses? Põe 15, 3 meses de folga, né, Vitor? Por quê? Se você executava mais, você recebia mais. Hoje não. É mais fidedigno ao prazo e execução ali do que era da outra forma, né? Então hoje você tem que andar com tudo muito bem alinhado, execução e prazo realmente conforme está o cronograma, porque senão você não recebe mais e você gastou mais. Aí é onde você fica sem capital para estar injetando na própria obra, né? Com certeza. E outra coisa, né, que tem que coordenar com se você vai fazer aquisição de terreno e construção, então você tem que coordenar com a pessoa que está comprando o lote, porque ela vai receber esse dinheiro da Caixa, a aprovação do projeto na prefeitura, ou seja, você tem que fazer um projeto para um lote que você não sabe ainda se vai acontecer. E você tem às vezes 3 meses, no caso aqui de Marília, a gente está com a prefeitura aí levando em torno de 3 meses para aprovar. E isso tudo a gente já tem que deixar essa folga na PCI, né? O Vitor tocou num ponto importante que eu vou esclarecer um pouquinho mais a respeito da aquisição de terreno e obra, que é um detalhe muito importante. Qual que é a diferença do financiamento em terreno próprio para a aquisição de terreno e obra? Gente, é assim, ó. Desde o início você tem que ter alguém com capacidade de explicar para aquele vendedor que ele vai ter um prazo aí de 90 a 120 dias para ele receber. Por quê? Na aquisição de terreno e obra é lindo para quem está comprando. A realidade é essa. Estou comprando um terreno financiado, não estou aportando dinheiro, tá perfeito. Mas o dono do terreno quer receber para ontem, porque o cara está vendendo o lote, ele quer receber. Então, para isso funcionar rápido, precisa de todas as informações claras. É o seguinte, você vai receber em até 120 dias dessa data da assinatura do contrato. Mas vai receber à vista. Vai receber à vista. A Caixa paga 100% do terreno, tá? Aí você entra com a análise para fazer o projeto. Se for em condomínio, aprova no condomínio. Em seguida dá entrada na prefeitura. Mas deu entrada na prefeitura, já dá a entrada no correspondente bancário. Por quê? A Caixa, ainda bem que ela é solidária ao vendedor do lote, ela entende que o cara precisa receber e não precisa do alvará de construção estar na mão para ela pagar o dono do lote. Isso é muito bom. Com certeza. Porque pensa, esperar ainda sair da prefeitura, o cara vai virar 6, 7 meses e ele não vai ter recebido, tá? Então, isso é um detalhe muito importante que pouquíssimas pessoas sabem. Na aquisição de terreno e obra, até quando é terreno próprio, tá, gente? Não precisa do alvará de construção para contratar, mas a gente sabe que precisa do alvará de construção para começar a obra dentro do condomínio. Mas a gente frisa isso mais na aquisição de terreno e obra porque o dono do lote precisa receber. Então, comprou,
analisou, aprovou no condomínio, dá a entrada na prefeitura e dá a entrada conosco para agilizar para o dono do lote receber o mais rápido possível. Sim, e lembrando que é sempre importante que o corretor, né, o trabalho do Douglas é esse, avaliar se está tudo certo com o lote, porque pode acontecer e na hora que você mandar lá para a Caixa, você já ter gasto algumas coisas, principalmente com projeto e tudo mais, e haver uma reprovação por, às vezes, um nome sujo, alguma pendência do dono do lote, ou não pagou IPTU, enfim, se for só não pagar esse tipo de taxa, é só quitar e levar a CND. Exato. Agora pode ter um empecilho maior no nome dessa pessoa que você está comprando o terreno, é sempre bom averiguar esse tipo de coisa. E você vê como é que é legal essa nossa conversa. O Vitor tocou num ponto importante que pouquíssimas pessoas sabem, mas a Caixa, ela faz uma liberação, tá, de Serasa, SPC, protesto, num valor até de 20% do valor do imóvel, tá? Então até 20% a Caixa consegue liberar. Então, por exemplo, se a pessoa, o imóvel é 300 mil, aí se ela deve 30 mil, consegue estar fazendo uma liberação. Tá? Consegue, mesmo a pessoa, o vendedor tendo Serasa e SPC, a gente consegue uma liberação jurídica do gerente, com o jurídico da Caixa, e libera pagar o contrato mesmo com restrição. Paga pro proprietário ou quita essa dívida dele? Não, é uma simples liberação. Não quer dizer que ela está vinculando você a limpar o seu nome. Ela simplesmente libera mesmo com restrição a parte do vendedor. Comprador, nunca. Proponente, nunca. Estou falando na parte do vendedor. Tanto para imóvel novo, usado, quanto aquisição de terreno e obra é liberado porque tem o vendedor aí no meio, né? Bacana. Tá bom? Bom, estamos chegando aqui no final. E tinha uma outra pergunta, é que se não atingisse a medição, né? Então, se não chegar aos 95%, não vai apagar. O que dá para fazer? Dá para contestar, fazendo um outro laudo e contestando, dizendo que chegou. Caso o engenheiro que tenha vindo nos 30% e contestar e falar que não chegou, você pode contestar. Ou você refaz a PFU e faz uma reprogramação para ver a PCI para pagar, né? Exato. Bom, a última pergunta de todas é por onde tenho acesso às minhas medições se não tiver alguém acompanhando a minha obra? Então você que está fazendo sozinho sua obra, como que a pessoa vê, Douglas? Com quem que ela fala? O que ela tem que fazer para saber como que tá? O que ela precisa evoluir? Como que funciona? Vitor, essa é uma pergunta, cara, que todo mundo me faz ela, mas é difícil. A Caixa ainda, infelizmente, não elaborou um sistema tão funcional assim para ajudar o cliente nessa parte. Infelizmente, tá? Hoje, se você entrar no Internet Banking da Caixa, no habitacional, vai ter um cantinho lá, uma parte que você vê a porcentagem que foi executada e o que você já recebeu e o que está sendo para executar. Então, ou seja, não mensura nada ali, tá? Então, é um gráfico simples que você entra no Internet Banking e vê. Ou seja, não te ajuda, tá? Então, mais uma vez, se você não tem uma pessoa comprometida ali a te ajudar, igual o Vitor, Alpine, fica difícil você ter o controle de fato de que etapa a sua obra está. Tá? Porque o sistema da Caixa é falho nessa parte. Você vai perguntar para gerente, mas a gerente vai ver o percentual e vai te passar o percentual. Entendeu? Ela vai olhar na tela e vai falar assim, você executou 25%, tá, mas o que é os 25%? O que eu tenho que fazer para passar disso? Exatamente. Não, você executou 25%, mas o que eu tenho que fazer agora? Não sei. É o que está no PCI. Entendeu? Então, essa é a realidade. Tá? Então, Douglas, não sei se tem mais alguma coisa que vem na sua mente. Cara, é tranquilo. Eu acho que tudo que a gente conversou,
começou lá atrás e a gente foi até a casa ficar pronta, né? Falei um pouco da parte de averbação e término de obra lá atrás já. Então, para a gente fechar, né, esse ciclo, fez a obra no prazo, tudo certinho, né? Deu tudo certo. Entrou com o término de obra, 30 dias depois a parcela começa aí. Vai pedir o habite, né? Vai solicitar para a prefeitura o habite. Lembrando que no caso de Marília você tem redução, né? Se você tiver todas as notas fiscais que foram recolhidos tributos municipais, você pode parcelar o habite em 10, se não me engano, e levar esses documentos lá para gerar o abatimento. Às vezes tem até 40% de abatimento, dependendo dos casos. Depois do habite gerado, você acho que ainda precisa da certidão de valor venal predial, né? Precisa da certidão de valor venal predial. É só requerer na prefeitura. Sai em torno de 10 dias. E o INSS da obra. O INSS, que antes era preencher o aro e recolher a diesel, se não me engano, isso. E agora mudou para o Cero, extremamente recente. É recente mesmo. Tem alguns vídeos no YouTube para quem quiser saber um pouco mais. E tem uma divergência aqui no caso da cidade de Marília, que quando você faz a aprovação do projeto, ele vai para a Receita Federal a metragem quadrada total. E aí você não consegue desmembrar telheiro, garagem, esses tipos de coisas que tem abatimento em redução no Cero. Então é legal que logo no começo, você já, quando vai criar sua CNO, prestar atenção nisso. E se você não conseguir editar, você já tem que ir atrás lá da Receita para já deixar isso certinho, para quando você precisar recolher, que já vai estar com a corda no pescoço terminando a obra, você não recolher um valor maior, porque ele vai fazer na base de cálculo do valor total. Se você não tiver separado o que é telheiro, vai pagar em cima do valor total. Porque o desconto para telheiro, né, Vitor, é um desconto bem significativo, tá? Então, essas orientações que o Vitor está dando aí é primordial para você economizar no seu bolso, entendeu? E tudo que mexe no bolso é bem-vindo, né? Com certeza. Para você estar economizando, né, Vitor? Porque antes você conseguia adicionar as notas fiscais. Isso eu estou falando de hoje, nós estamos falando tudo isso de hoje, né? Semana que vem pode ser diferente, como sempre muda. Mas antes você adicionava as notas de concreto, fazia os abatimentos por todas as notas, e hoje não. Hoje é um campo que você escolhe. Utilizou o concreto usinado? Sim. Não utilizou, aí coloca não. E aí gera um abatimento, acho que de R$ 1.900 fixo. Então, assim, mudou muito, não é mais aquela tão bom quanto era, assim, né? Aumentou bastante o valor. Mas vai ter que regularizar para receber a última parcela que fica bloqueada. Isso que eu ia falar, verdade, Vitor. A última parcela ela tem que ser maior do que 5%. Não pode ser menor que isso, tá? Mas no geral é 5% ali que fica. Então você entrou com o término de obra, averbou a casa, aí você recebe esse 5% aí final da caixa, né? Isso. Com o término de obra. E aí finalizou a obra e recebe seu dinheiro. E já pode só mudar. Pode vender se quiser o imóvel. Se vender o imóvel, vai pagar o valor certinho financiado, porque já foi pagando os juros durante a obra. Então, seu valor é aquele lá. Exato. E acho que é isso, pessoal. Basicamente, a gente explicou tudo que estava me instigando, né? Tudo que era místico e todo mundo tinha dúvida sobre financiamento. Eu espero que nós tenhamos esclarecido tudo para vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem mandar no direct lá da Alpine, da Prime Imóveis. Exato. O Douglas ou alguém do nosso time vai responder vocês. Então podem mandar perguntas, dúvidas, agendar reunião. Se quiser um imóvel pronto também, o Douglas vai arrumar para você, vai te ajudar a financiar um imóvel pronto. E se quiser construir, pode procurar a gente, que a gente vai te instruir, sair do zero até pegar a chave na mão. Pessoal, em contrapartida, nós fizemos um curso. Se você é engenheiro e está com dúvida do preenchimento da PCI, você pode adquirir esse curso, que vai te ensinar a como preencher a PCI.
Nós vamos fazer ele num valor bem baratinho para todo mundo, até quem quiser fazer sua obra própria e tiver dúvida e quiser comprar o curso vai entender um pouquinho melhor de como funciona a PCI. Então, acho que é isso, Douglas. Eu queria agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço o convite, cara. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Cara, foi sensacional o nosso primeiro podcast. Nós vamos disponibilizar ele nas plataformas aí de podcast, Spotify e no YouTube. Vamos colocar ao vivo também no Instagram. E todo mundo que tiver mais dúvida está à disposição, né? Tá à disposição. Só ligar. E por mais que termine, eu vou falar mais um pouquinho. O Vitor falou um negócio para você que é investidor e tem um capital, quer fazer casa para vender, procura o Vitor, procura a Prime Imóveis e correspondente bancário Caixa, tá? Hoje você consegue estar fazendo casa de alto padrão com um capital pequeno, tá? Por quê? Você consegue fazer aquisição de terreno e obra, construir a casa e vender em seguida e vai sobrar o lucro líquido ali para você. Por quê? Quem comprar a sua casa, tá? O financiamento desse cliente não precisa ser só da Caixa. Lógico, se for na Caixa é mais fácil para nós, mas pode ser pelo Santander, pelo Banco do Brasil, qualquer banco. Chama interveniente quitante. O financiamento desse cliente quita o seu na Caixa. Tá? Então, é uma facilidade muito grande você ter um sócio, que é a Caixa Econômica Federal, para te emprestar o dinheiro, você faz a casa e vende. Tá? Então, vai a dica. Você que quer construir casa para vender, vem com a gente que você vai ganhar dinheiro. Diminui um pouquinho o lucro, mas o risco praticamente elimina. Exatamente. Né? Uma conta grosso modo. Se você, eu acabei de construir minha casa, eu sei quanto que eu gastei nela. Se fosse para mim pegar e juntar esse dinheiro, gente, eu não ia juntar. Se eu quisesse vender ela agora, eu ganharia em torno de 25% de lucro em cima dela. Antes mesmo de eu terminar a casa, estava confidenciando isso pelo Vitor, eu tive 3 propostas na casa antes de terminar num condomínio, entendeu? Só não vendeu porque a esposa não deixou, você não tinha vendido. Você falou tudo, quem manda em casa não tem jeito, né? A palavra final é sempre minha, tá bom, amor, né? E aí acabamos não vendendo, mas coçou, não vou mentir para vocês. É isso, pessoal. Imobiliário é sempre investimento, né? Exato. Então não tem por onde errar. Construiu, é lógico que diminuiu, né? A valorização antes era um pouco maior e agora porque os materiais subiram, mas a gente acredita que o valor de venda também vai se corrigir e logo a gente vai voltar a quase dobrar o dinheiro, né? Que nem era antigamente. Mas esse valor já está sendo repassado, viu, Vitor? Já está sendo, não tem como. Sim. A previsão aí de alta está aí, não tem jeito, né? Então, essa nova leva de imóveis já está vindo num valor novo, né? Eu mesmo vendi alguns agora recentemente, que a média foi de 100 a 150 mil, tá? No imóvel de alto padrão, né? A mais, tá? O que eu vendi há 7 meses atrás não é mais o mesmo preço hoje. Pelo que eu estava analisando o mercado imobiliário, isso aí, quem ficou até o final tem o bônus, né, pessoal? Tem um bônus, Então, pelo que eu vi, está girando em torno de R$7 mil o metro quadrado de venda em condomínio fechado. Pode chegar dependendo do padrão da casa, sim. Pelo que eu pesquisei, o pessoal tem pedido. É mais ou menos essa. É porque o pessoal engana, né? Coloca a metragem quadrada do terreno falando que é a metragem quadrada construída. E não é. Não é. O valor do imóvel é composto definitivamente. O valor do lote vezes aí a metragem de construção vezes o metro quadrado, né? Com terreno e tudo dá em torno disso, de R$7 mil. Aí, tirando o terreno, fica um pouquinho menos aí o custo de venda do imóvel aí de alto padrão hoje, tá? Em torno aí de 5,5, mais de ou menos. obra mais terreno. Exatamente. Aí, com obra e terreno, 7 mil. Uns 7 mil, exatamente, aproximadamente. Se você fazer a conta no grosso, daria isso. E piscina, ela entra nessa conta? Entra na conta. Toda a área coberta,
Piscina entra nessa conta aí de metro quadrado, tá? É lógico que vai ser uma jogada de negociação, né? Aí, quando o cara é bom de negociar, vende mais caro, né? Ou quando o cara faz também aquele projeto extremamente assertivo, né? Vitor, isso é uma realidade, cara. Quando eu falo com meus clientes acertar no projeto, a gente não fala à toa. O gargalo é o arquiteto também. Cara, você tem que pegar um profissional bom que saiba dimensionar ambientes, tá? Eu já eu entro em casa todo dia. Então, eu já peguei cada tipo de projeto, Vitor, que é de chorar. É de chorar. Você entra e fala, eu não acredito que teve a capacidade de fazer um projeto desse. Sabe? É uma coisa muito básica. Por exemplo, onde eu vou colocar sala de jantar? Já viu uma casa sem sala de jantar? Eu já vi. Não cabe. Nossa. Não cabe. Então, e o acabamento, a mão de obra despendida ali naquela casa, naquele imóvel, tudo muito bom. Piso bom, uma qualidade absurda da mão de obra na execução. Você vê o capricho, mas você vê, infelizmente, o erro no dimensionamento do ambiente. Então, gente, fazer certo e fazer errado no ramo da construção é o mesmo preço. Então, tem que fazer certo. Começa no projeto, tá? Então, acerta no projeto, acerta na mão de obra, que é o Vitor, e aí a gente vende. Se o cara chegar falando, fui no arquiteto tal, tá muito caro, você não é o cara para fazer o tipo de negócio, porque tem que começar acertando pelo arquiteto. Exato. Então, às vezes o valor que você acha caro, fulano cobrou 5 mil a menos. 5 mil a menos não é nada perto de você vender a casa antes dela ficar pronta e você demorar ela 2 anos para vender. Então, pessoal, pensar bem na hora de escolher o profissional para fazer o projeto do seu imóvel. Exatamente. E eu vou falar questão de mão de obra. Gente, eu já me deparei com isso. E às vezes você tem um arquiteto bom, você tem um material top, e o que acontece? A mão de obra é ruim. O cara não sabe fazer um ângulozinho de 45 graus na maquita, não sabe cortar um piso certinho, já era. O cliente é no olho, ele entra na casa e fala assim, pô, casa mal feita, e o acabamento é bom, o projeto é bom, mas está mal executado. Então, tudo isso, gente, leva o que eu sempre falo. Escolha as pessoas certas e faz certo. Porque, fez errado, já era. Entendeu? Dá problema. Né, Vitor? Infelizmente. Infelizmente, pessoal. Bom, ficamos por aqui. Obrigado por você que assistiu até agora. Então, teve esse bônus aí, atualização do mercado imobiliário. Pessoal, um ótimo dia para vocês, uma ótima semana, e que vocês, qualquer dúvida, possam contatar a gente. Se quiser construir, fale com a Alpine, e se quiser comprar, financiar, o que você quiser fazer no negócios imobiliários, pode falar com a Prime Imóveis. Isso. Nos procure, a nossa imobiliária fica na Rua Amazonas 239, a Prime Imóveis Marília, está lá pronta para te atender. Trabalhamos com uma equipe reduzida, tá? A nossa imobiliária é pequena, mas a qualidade no atendimento é essa mesma qualidade que você está vendo aqui nesse bate-papo com o nosso amigo Vitor. Horário marcado, posso no sábado, posso no feriado, posso à noite. A gente vai estar lá com um cafezinho esperando para te atender, com certeza. É isso aí. Obrigado, Douglas, mais uma vez. Obrigado você, Vitor. Tudo de bom. Muito feliz. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abração.